Olá, muito bem-vindos. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, nosso encontro toda noite aqui na TV Oceano, a partir das 10 horas da noite, com reprise ao longo da nossa programação. Nosso compromisso, você sabe, é trazer sempre papos bacanas, com muita reflexão e informação. E se você tem sugestão de algum assunto ou de alguém que você queira ver sentado aqui no estúdio comigo, batendo um papo reto, entra em contato comigo pelo Instagram, roberta.dietrich. Então, roberta.dietrich, você entra lá, manda o seu recado no direct e a gente conversa sobre as possibilidades que você quer sugerir para o nosso espaço, combinado? Um espaço colaborativo. Bom, e a minha convidada de hoje é uma pessoa incrível. Ela tem mais de 20 anos de experiência com recreação, com trabalho com criança e, de repente, aconteceu um negócio na vida dessa mulher. Ela se tornou mãe. E isso faz de nós seres evoluídos. Eu posso confirmar porque eu sou 4 vezes mãe. A chegada da Isis refinou o olhar da Elisângela, nossa convidada de hoje, para essa questão de como educar filhos. Tem criado um conteúdo super bacana na internet e é com ela que a gente conversa a partir de agora. Elis, bem-vinda. Boa noite. Bom, me conta um pouquinho da tua trajetória, dessa menina prodígio que aos 16 anos se emancipa, cria uma empresa chamada Mundo da Carlota, que vira uma referência para todo o estado no que se refere à recreação. Foi isso? Exatamente isso. Mas o meu primeiro negócio foi com 6 anos. Como assim? Que eu fiz uma vendinha de brinquedos, meus brinquedos usados para vender. E deu certo, só que eu tive que devolver tudo que quando meu pai descobriu que eu vendia os próprios brinquedos e as mães descobriram que os filhos compraram, não deu certo, mas a venda deu certo. Então começou por aí de empresária. A de educadora, de gostar de educação infantil e de ir a fundo, foi 2 anos antes da Isis nascer, da minha filha nascer, que eu falei, será que eu vou passar essa minha vida sem a experiência de ser mãe? Essa foi a pergunta. E essa pergunta dentro de uma realidade de uma criatura que amava crianças. Isso, eu sempre falei, todo mundo sabe que eu falei que eu não queria ter filho, que eu achava extremamente complexo. Aí eu comecei a estudar e aí eu falei, cara, para eu poder ter filho, eu vou ter que... Eu, pessoa que gosta de planejar, gosta de ter o controle, preciso dar um jeito na minha vida louca, porque a criança precisa de mim quando ela nascer. Inteira, como eu vou né? fazer isso? Inteira, né? Por isso que 2 anos antes eu comecei a estudar sobre o assunto. E aí cada vez que eu estudava, eu falava, não sabia que era assim. É sério que é tudo isso? Aí eu, calma, relaxa. Relaxa, porque foi muito rápido. E quando eu decidi mesmo ter a Isis, no próximo mês eu já estava grávida. Então, aí eu comecei a ler sobre a gestação, quanto a gestação influencia, tudo influencia, né? O que tu é hoje, né, Roberta? Lá da infância, nossa! E é muito louco isso, porque assim, ó, por mais que a gente ouça en passant, né, por mais que a gente saiba, eu realmente percebo que as pessoas não dão a devida importância a essa realidade, né, de que nós somos frutos do meio, tem um quê de genética, obviamente, mas a gente é muito resultado das coisas que a gente viveu, desde a formação intrauterina até a vida adulta. Mas naquela primeira formação ali, né, que as células estão se formando e que a gente tá virando gente, né, que a gente está virando gente, como aquilo influencia, né? Quantos dos nossos traumas de velhos a gente vai descobrir que foi porque lá na primeira infância, nos primeiros meses de vida, a mãe não soube dar banho e aí molhou o rosto e aí você tem um trauma de molhar a cabeça. Você nem percebe, mas são esses detalhes. E a gente está falando de coisas simples, né? Isso, mas assim, isso mesmo. E isso vai cada vez mais complexo, né? É uma bola gigante. E aí, né, dentro dessa perspectiva de que realmente as pessoas não têm noção e elas acabam sendo mães ou porque querem ser mães, né, e nada errado disso, ou porque tá todo mundo perguntando e daí quando é que vem o filho, ou porque bateu o relógio biológico, ou porque, sei lá, né, fiz uma família, casei, agora o próximo passo meu foi curiosidade, nunca foi sonho. Nunca foi sonho, não. Curiosidade. Tem gente que nasce, né? Não. E tu sabe que no meu caso, eu tenho 4 filhos, mas no meu caso, talvez tenha a certeza, assim, que mais antiga que eu tenho, assim, eu vou ser mãe. Eu acho que foi a primeira certeza que eu tive na vida, assim, antes de saber se eu ia ser jornalista, antes de saber se eu ia gostar de homem ou mulher, antes de saber de todas as outras coisas, eu acho que a primeira memória que eu tenho, assim, eu quero ser mãe.
eu quero muito ser mãe. E era uma coisa tão louca que no começo, né, lá na minha juventude, eu queria tanto que eu tinha medo de não poder ter. Que é aquela história, né? Ai, meu Deus do céu, acho que... E se eu não puder engravidar? E se eu tiver problema? E não sei o quê, né? E aí, né? Não tive da primeira vez. Mas e agora? E se eu tiver problema? Mentira, então, não foi assim talvez por causa disso, eu nem vou me policiar muito. Se acontecer, aconteceu, né, Beta? Enfim, eu queria muito, assim. Queria muito. Tanto que quando Dora veio, ela foi muito desejada. Não foi planejada, porque eu não sou tão planejada quanto a senhorita. Mas ela foi muito, 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 muito desejada. Eu lembro da cena, assim, eu tinha ido numa consulta de rotina do pré-natal. O consultório era do lado do médico que fazia ultrassonografia. Eu já tinha tentado uma vez, não tinha visto sexo. E aí eu estava ali esperando, era de noite já, umas 7 horas. E aí o médico estava saindo do consultório dele, da ultrassom, né? E ele disse, queres dar uma espiadinha? Eu disse, ia ser incrível, imagina, é tudo que eu quero. Ele religou todos os equipamentos, colocou Mozart, Dr. Sabetsky, um beijo muito especial para ele, colocou Mozart na sala. E aí a gente viu que era uma menina. E aí eu saí do consultório dele, entrei no outro consultório e disse, pode colocar na ficha, é Dora Carolina, o nome da menina. E aí eu já nem prestei mais atenção na consulta, já estava um turbilhão de emoção e eu lembro de estar saindo na rua ali, naquela rua entre a 7 de setembro e a Marcos Conder, que tinha as clínicas, a policlínica ali, e chorando e rindo. Quem passasse por mim dizia, essa mulher tá louca, mas sabe, uma mistura muito forte de emoção. É uma menina e aí ela começava a ter cara, começava a ter forma, né? Começava a ser um ser, né? Já tinha um nome. É uma sensação única, mas como exige preparo, né? Então, há aquelas pessoas que falam assim, vamos para os extremos aí. Vou usar a intuição. Vamos lá, um pouco Roberta Dietrich, né? Que deve ter acertado pra caramba na educação dos filhos. Mais errado, intuitivamente, né? Sim, sim. Porque também, Roberta, a gente acha que a gente estar presente 100% é suficiente. Porém, às vezes não é só a nossa presença física, determinadas fases, claro, né? O bebê é dependente 100% do tempo de alguém que, de preferência, a mãe é o melhor, né? Mas tu vai assim intuitivamente ali fazendo os teus a tua educação e acha que só 100%. Mas às vezes, sabe aquela mãe que tá o tempo todo porque é o primeiro filho, é um sonho maravilhoso e quer estar junto o tempo todo e fazendo pela criança porque não foi feito por ela e ela quer dar o extremo oposto? Tão prejudicial quanto a ausência 100%. Então eu vejo que a gente está agora na sociedade muito no extremo, não sei se tu percebe isso. Eu dou tudo que eu não tive, ou eu tenho que correr atrás, trabalhar, batalhar e deixar meu filho de manhã na escola e pego no fim do dia quando está dormindo e eu não tenho essa conexão mais com as crianças. E as crianças vão se conectando aos poucos com o quê? Com a internet, com o mundo aí todo virtual, né? A gente estuda para tirar carteira de motorista, não estuda? Estuda para ser jornalista. A gente estuda para ter uma profissão, para cuidar de alguém ou da nossa profissão. A gente estuda para criar uma vida, para orientar uma vida, para saber o que isso é um impacto lá na frente? Eu tenho uma teoria mais complicada, assim, todo mundo nasceu, tanto homem quanto mulher, sei lá, a esterectomia ela devia ser automática e reversível, né? Então, nasce e esteriliza. Aí depois que está formado, se estudou, se passou nas provas, se está apto mentalmente para ser pai e mãe, aí vai lá, aí libera. Porque seria muito bom, deveria ser assim, né? Deveria ser assim. É como você fala, você não pode assumir um cargo público, né? Exceto o cargo de confiança, se você não tem lá um concurso. Você não pode dirigir se você não fez uma carteira de motorista. Enfim, como é que você pode ser pai e mãe só porque a gente cria pessoas desonestas. Quando criança, a gente cria pessoas com valores distorcidos, a gente cria genocidas, a gente cria narcisistas, a gente cria todo esse mundo de adulto que a gente vê, meu Deus, como que pode fazer isso? Ele foi criança, ele cresceu num meio, ele teve família. Que família? Será que estava presente? Será que tinha valores? Então, as pessoas me perguntam muito, Beta, mas eu começo por onde? Fiquei perdida agora.
E aí dentro, até voltando aos teus exemplos, né, que a gente cria genocidas, a gente cria narcisistas e tal, e aí uma mãe deve estar ouvindo agora dizendo assim, puxa vida, mas eu tive 2 filhos, eu criei eles da mesma forma, e este foi por este caminho e este foi por outro completamente diferente. Como se justifica? Então, tem várias teorias aí, né? É uma resposta extremamente complexa e eu não gosto nunca de dar uma resposta exata, porque ser humano é humano, né? O ser humano não é exato. Se fosse matemático, seria assim, ó. Vai lá, estuda a teoria matemática do sistema humano e o resultado vai ser preciso. A gente tem temperamentos diferentes. Então, por exemplo, Roberta, 4 filhos, 4 temperamentos. Vamos supor que eu tenho certeza que você não criou igual os 4, porque você não é igual nas 4 épocas. Na primeira, tu tinha muita segurança? Será que tu passou mais medo ou mais segurança para Dora? Então, cada fase tua tem uma forma de educar. E é aquela história que não tem receita de bolo, né, gente? E o temperamento, né? O que funcionou para Dora não funcionou para outra. Exatamente. Você tem firmeza com um temperamento que já é reprimido, assim, que ele já é introspectivo, que ele já é sentido, que ele já é... Se tu usa do recurso da firmeza, do autoritarismo, com essa criança... ela já talvez não vai se abrir contigo com tanta facilidade, talvez ela não vai... ela vai guardar, pô, cada vez que eu falo a minha mãe me detona. Agora, uma criança que já tem uma rebeldia lá, né? Um âmbito assim, mais extrovertido. Se tu não tiver uma firmeza com essa criança, às vezes ela vai dominar o campo, né? Ela vai tomar conta do espaço. Então percebe que eu não posso educar igual? Pois é, aí a primeira coisa, né, é você ter essa percepção, porque percepção de mãe é sempre questionável, né? A gente sempre acha que o filho é lindo, que o filho é legal, que o filho é bacana, que o filho é bonzinho, que o filho é isso. A gente tem uma visão um pouco míope. Entre aspas, porque no fundo, toda mãe sabe o filho que tem. Né? A gente pode não reconhecer para o meio, a gente pode não aceitar, mas a gente percebe, né? A gente percebe isso, né? A gente pode não querer agir em função da nossa percepção. Partindo deste princípio, o primeiro passo é entender quem é meu filho? É entender quem você é. Primeiro passo. Olha que loucura. Quem eu sou como mãe? Quais são os meus valores, em primeiro lugar? Eu sempre falo que se você quer começar por um caminho na educação do seu filho, comece por você. E olha como isso é complexo, tá? Eu tenho um sobrinho, ele e a esposa são veganos, né? É uma filosofia de vida, eles são veganos. E aí, obviamente, não ofereceram carne para o menino, né? Não ofereceram carne para o menino, porque eles acreditam, mas na casa da avó tem carne, na casa da tia tem carne. E o menino é louco por carne. A primeira vez que alguém deu, desavisadamente, ou por bem ou por mal, o menino ama a carne, né? E aí, como é que faz? Então, a proibição, ela gera uma coisa muito louca, né? A curiosidade. Eu não acredito numa educação que proíba informações, modo de viver. Vamos dar um exemplo mais assim comum aqui. Todo mundo tem medo que seu filho use droga, né? Sim. Cara, isso é um medo assim muito forte, porque quando eles ficam adolescentes, eles têm acesso a um outro mundo, né? E aí a gente tem que confiar na nossa educação para o negócio não desgringolar. Como que aquele programa de educação contra as drogas trabalha? Eles trabalham com levar a informação para as crianças, já criança, inclusive, assim, criança eu digo 7 anos, 8 anos. O Proerd, né? Proerd, por exemplo. 9, 10 anos ali. Porque o que acontece? A droga é boa. Ela não é ruim. Ela traz sensação boa, ela traz... a consequência dela não é ruim, mas a sensação é boa, né? Então, por exemplo, eu nunca usei essas drogas ilícitas, mas eu usei remédios fortes, numa época que eu fiquei doente. É uma sensação muito parecida. Te dá poder, te dá condições, te dá forças, te dá energia. Quando tu leva a informação para a criança, tu deixa na mão dela fazer as escolhas, né? Porque, querendo ou não, tu vai estar lá, tua mão vai estar lá? O tempo todo não. Não vai. Então, essa mãe sobre a carne, né, que tu trouxe,
Tem a ver com doce também. Vamos levar para qualquer situação. Doce, não dou doce pro meu filho, não quero que ninguém dê, ponto. Essa é uma regra minha. Então tá. Mas na casa das pessoas que tu não tem controle, tu vai obrigar as pessoas a não ter doce à disposição? Não, tu pode não frequentar aquela casa. Tu pode não frequentar o mundo, porque o mundo tem doce. O mundo tem carne. O mundo tem as coisas ruins. O que eu vou fazer? Eu vou proibir o meu filho de comer carne? Sim, é uma escolha. Qual é a consequência da escolha? Ele pode fazer escondido. Isso é o mais comum, né? Não, minha mãe não gosta. Eu quero que a minha mãe me ame. Se eu comer carne, ela não vai me amar. Mas eu quero comer carne. Olha que loucura. Para onde que eu vou? Ai, para minha mãe ou para coisa? Mentira, dissimulação, né? Esconder, culpa, medo. E é uma loucura, né? Como a gente tem medo de enfrentar essas situações, né? Quando as crianças eram muito pequenas, eu chamei eles a respeito de um determinado fast food, de uma determinada lanchonete, e eu expliquei como é que eram feitas as comidas, né? Que elas eram muito gostosas, mas elas eram feitas dessa forma, e por isso eu não achava legal que a gente consumisse aquilo. Mas que eu não iria proibi-los, que uma vez por ano eles poderiam escolher a data que eles quisessem, e a gente poderia ir. Bom, depois que eu fiz essa conversa, se passaram 8 anos até que a gente voltou a este local. Então, né? Organicamente, eu não lembrei mais, as crianças meio que, puxa, se é tão ruim assim, então acho que eles também botaram lá no cantinho do esquecimento. E quando a gente voltou, 8 anos a gente ficou. Foi uma coisa tão louca que quando eu voltei 8 anos depois, eu disse, meu Deus, como tá caro isso, porque eu lembrava daquilo a R$2,50, sabe? O sanduíche a R$2,50, porque eu fiquei 8 anos sem ir. E a criança é curiosa por natureza. E eles, de boa, né? Tipo, eles já haviam comido, a gente era com alguma frequência que se pedia, e aí quando a gente teve esse papo, que essa informação veio, e isso foi discutido, não num espírito de crítica, não num tom de crítica. Julgamento, e até né? hoje, tá? E até hoje, assim, eles não comem, né? Eventualmente lá, uma vez ou outra, uma vez. E tu concorda que isso tem a ver com respeito? Por exemplo, a gente educação tradicional, Beta. Educação tradicional, ela acha que os adultos são donos das crianças, que as crianças são marionetes em que eu posso escolher quando levanto o braço, como se fosse um robô, né? Entro numa sala de aula, tem um professor falando tudo que eu preciso fazer, eu tenho uma apostila para seguir, porque é tudo mecanizado, né? Tudo querendo que nós, seres humanos, fôssemos exatos, né? Lá da época industrial, que se educava para ir para as indústrias, linha de produção, a gente continua fazendo isso. A gente continua achando que a gente é dono do que a criança pensa, do que ela tem que fazer e tal, né? Então... E aí a gente chega, eu acho que numa grande encruzilhada, porque até aqui, eu acho que a grande maioria que está nos assistindo concorda, né? Não, eu quero dar opção ao meu filho, eu quero ser amiga, eu quero ser próxima. Por outro lado, né? Mas tá bom, você coloca como, eu vou ser o ventríloco e o bonequinho. O extremista, né? Extremismo. Mas como assim, né? Então eu não tenho que dizer para ele o que fazer, não tem que ter apostila, não tem que ter professor. Tá, e se não tem que ter o quê então? Porque eu não sei de outra forma, né? Sim. E aí? Então, a gente tem já um mundo de possibilidades agora com a internet. E isso é antigo, tá, Beta? Não é recente, assim, antigo eu quero dizer assim... 100 anos, vai? Século passado. Exatamente. Então, assim, com a Maria Montessori, por exemplo, que já estudou, que já provou, que já escreveu trocentos livros dizendo que aprendemos uns com os outros, com idades, os menores aprendem com os maiores ensinam os menores, então salas multisseriadas. Por que que o irmão mais novo que nasce aprende mais rápido? Pelo estímulo, contato, né? Com o outro. Nossa, tu deve ter visto isso com os 4 filhos. A velocidade é outra, né? Tá, mas eu não tenho essa escola, Elis. Realmente, eu também não tenho para minha filha esse modelo de escola, esse modelo de educação. O que eu faço, então? Eu vou pegando ferramentas que me fazem sentido. Então, por exemplo, começo a seguir gente no Instagram
que começa a fazer sentido para eu implementar na minha casa, no meu dia a dia, Beta. No meu dia a dia, eu complemento o que a escola está fazendo. Eu não posso tirar meu filho da escola e fazer um homeschooling perfeito? Ok, tu não precisa fazer perfeito. Sai da perfeição. O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Então, por exemplo, tem no Instagram, Escola da Educação Positiva, por exemplo. Tem o meu Instagram, @LizGiacomelli, que eu sempre indico pessoas que eu acredito, né? Ali, tô sempre indicando gente que faz educação consciente. O que é educação vive consciente? Ela não é um negócio... Meu Deus, Beto, o que tu fez com teus filhos, ó, tá tudo errado. Não, não tá tudo errado. Não é esse o caminho. O caminho é detalhes. Tem um comportamento do teu filho que talvez não tá bacana? Será que ele não tá espelhando o teu comportamento? E aí tem, fazer essas perguntas. Tem vários exemplos, né? Assim, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu faço, minha criança não dorme nunca na cama dela. É porque toda vez que eu saio ela se joga no chão. O que fazer? Você tem essa pergunta? Não saia daí, eu vou fazer aqui. Adoro responder essas perguntas. Vamos para um rápido intervalo, a Elis vai tomar uma água e a gente volta respondendo. Criança birrenta, tirar o bico, a fralda, como é que a gente faz quando a criança não socializa? Tem perguntas, né? Eu sei que você tem, a gente vai responder, né? Minha convidada aqui, ó, é fera. Volto já. Estamos de volta e este é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje recebendo aqui a Elis Giacomelli, que é especialista em filho, porque tem a dela, né? E todas nós somos, né? Ou achamos que somos. Mas foi uma pessoa que depois que a Isis nasceu, realmente mergulhou nesse... Ou aliás, antes da Isis nascer, mergulhou nesse universo da educação, da maternidade e do nosso papel. E aí a gente prometeu para a audiência nesse bloco, Elis, que a gente ia dar cases e possíveis dicas, né? Porque tudo que a gente quer pensar. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Então vamos lá. Meu filho tem 2 anos e só dorme comigo e com meu marido. Eu não tenho mais vida sexual, eu não tenho mais vida pessoal, porque ele dorme sempre com a gente. Primeiro ponto, parabéns. Porque isso é uma consequência natural de qualquer ser humano. Você gosta de dormir sozinha, Roberta, ou com alguém? Às vezes eu gosto de dormir sozinha. Pois é. A criança mas normalmente com alguém. A criança nasce com o ímpeto, né, de tribo, viver junto, grudado. Então, esse é o natural. Mas isso está incomodando o adulto, vamos supor, né? Então, assim, vamos ir para extremos e vamos tentar ver a quantidade de possibilidades que tem. Então, qual é o outro extremo? Ele dormir no quarto dele, eu dormir no meu quarto e cada um dormir feliz da vida. Oba! Esse é o outro extremo. Não existe, né? Quase impossível com 2 anos, porque ele já tá, mas a do meu vizinho, dorme, Elis. Dorme. O que tu me diz? Várias possibilidades. Ele pode ter desistido de tentar, de tanto chorar, de tanto chamar. A criança tem essa plasticidade de se acostumar com o que tem. Isso é triste. Desistiu de chamar a mãe, desistiu de querer ter o que ele quer. Ele pode ser aquela criança que realmente não precisa tanto de estar junto. Quais são os outros meio termos? Você pode colocar um colchãozinho junto no quarto, por exemplo, em anexo, porque está me incomodando dormir junto, porque se mexe, porque atrapalha. Sobre a questão sexual, Beta, o que eu posso dizer para vocês? Vamos lá, tem a casa inteira para explorar, né? Faça um horário e... Eu não vou ser extremista, mas nesse caso eu vou ser bem extremista. Não faça absolutamente nada no mesmo ambiente que a criança está, mesmo que ela esteja dormindo. É só isso. Porque olha, é complexo aqui, a resposta é longa, né? Eles pegam, né? Eles sentem, é um ambiente... Tu não sabe se realmente ele está dormindo e ele não está preparado para presenciar isso, principalmente 2 anos.
Não, em qualquer idade, mas vamos lá. 2 anos, então, para ele é uma violência, né? Um negócio muito forte. Então, não. Tá. Não faça. Meu filho, eu quero tirar a fralda, né? Por uma questão econômica, higiênica. Ele tá com 3 anos e eu não consegui tirar a fralda. Necessidade do adulto, né? Então, a gente está sempre querendo suprir a necessidade do adulto. Olha que louco. Primeiro, antigamente desfraude coletivo na escola. O nosso corpo, Beta, ele é perfeito. A gente sabe quando a gente está preparado para tirar a fralda. A gente, eu digo a criança. Não é a gente que decide a hora de tirar a fralda. Então, assim, ela vai começar a dar sinais. Tá incomodando. Sabe quando ela tira a fralda para ir? E tem pai que não deixa, porque é cômodo. Dá trabalho tirar a fralda também, né? E aí faz o oposto, sabia que tem? Fazer o oposto, não querer que tire a fralda, já vi isso em festa de aniversário. De a filha querer tirar e a mãe, não, vamos lá, vamos botar. Porque é prático, né? Tu não precisa estar levando no banheiro toda hora, tu não precisa estar ensinando. Isso também é uma outra violência que a gente faz. Então, a gente querer tirar, quando a criança faz xixi, muito comum, né? Fazer xixi na cama. Não está preparada para o desfraude noturno. Coloca a fralda de novo. Quando ela acordar sequinha, é na hora. Sabe qual é a idade limite, assim, para se... tirar a fralda. Como é que fala? Prendeu esfínteres, o nome? Você conseguir controlar os esfínteres. Qual é a idade? 6, 7 anos. Aí tu fala, não tem nem fralda para essa idade aqui. Realmente, só aqui no Brasil. Lá na Europa tem e é comum. Ou seja, a gente tá... Aí a gente reclama de adulto ansioso, né? A gente ensina as crianças a antecipar os processos. Que não precisa, Que né? não precisa. Tá, meu filho não posso levar no mercado, ele se joga no chão. E aí, eles? Então, primeiro, qual idade que se joga no chão? É bem preocupante se for uma idade tipo 6, 7, 8 anos, né? De se jogar no chão. Porque é um descontrole emocional que ele também não aprendeu no decorrer. Você não fez uma conversa antecipada, ele tá usando da emoção de uma maneira, não está conseguindo se comunicar. Por quê? 6, 7 anos já consegue se comunicar e falar. Agora, foi no mercado e se jogou no chão, tem 2 anos e meio, tem 3 anos. Ele ainda não tem a quantidade de palavras e ele não tem o cérebro desenvolvido para conseguir lidar com tanta coisa que ele ama à disposição. Então, assim, várias ferramentas você pode usar, né? Pré-preparação, falar que você só vai comprar uma coisa. Tem mãe também que vai no mercado e não deixa o filho escolher nada. 0. É frustrante, né? Fala uma coisa que tu ama muito, Beta. Ah, sei lá, eu gosto Doce? Brigadeiro? Gosto, Então, gosto. Imagina, tu tem o cérebro desenvolvido ao ponto de se controlar num local cheio do negócio que tu ama. Mas uma criança não. A gente adulta às vezes não se controla. Então, Liz, o que tu indica? Se puder não levar, não leva. Mas se precisar levar, então vai o mais rápido possível. Passe por corredores que tem muita coisa que tu não quer dar rapidamente, né? E deixa a criança pegar um papel higiênico, deixa a criança te ajudar. Pede para ela pegar as coisas para ti, pede para ela levar o carrinho. Dá coisas para a criança fazer. Vai dando coisa. Ela quer pegar. Às vezes vai chegar lá no final, tu vai tirando, sabe assim? Vai tirando. Essa é uma... Tá. Já fiz isso. Tudo isso que eu falei, eu já fiz. Minha filha já se jogou também. Já se jogou? Opa! Toda a vida. E aí? Então, nesse momento, primeiro, para você não entrar no da criança, você respira. Para você estar no controle. Você é o adulto da vez. Você tem algumas saídas. Não se preocupar com o externo, com o julgamento dos outros. É uma criança e está tendo atitudes de criança. Seria muito estranho se eles tivessem tido atitudes de adulto e você é de criança, não é? É mais comum do que parece. Você é o adulto da vez, então você respira. Pensa numa coisa assim, eu sou formada em programação neurolinguística. Fala para o teu pensamento uma coisa engraçada, é só uma criança. Está ainda se desenvolvendo ainda, ele não sabe. Aí você pode, né, decidir sair do mercado, pegar no colo e abortar aquilo ali, pegar o que é mais importante e sair,
né? Você pode dar como fala dos cachorrinhos, dar um biscoito. Dá uma recompensa. Dá uma recompensa ali naquele momento, né? E aí, na próxima vez, você se prepara. Mas não precisa fazer a criança se sentir pior do que ela já está. Ela não está fazendo isso para te provocar. Isso é muito importante. Ela não tem capacidade neurológica, tipo até 5 anos, assim, de pensar, eu vou fazer isso, porque eu vou detonar com a minha mãe, vou fazer ela passar vergonha, porque daí ela vai me dar. E a história do preparo, né, Elisa, é muito importante, porque assim, eu vejo a criança se jogando, em 80% dos casos a criança está com sono. Também. Né? Ou no mercado com fome. Fome, sono. E se é irritante pra gente, né? Ficar ali num caixa que a gente tá com fome, com sono, tá querendo ir pra casa, quer ir no banheiro, sei lá, qualquer necessidade fisiológica, a gente já fica irritado, é mal educado às vezes, né? Faz coisas, tem atitudes que não faria. Imagina uma criança que não tem essa consciência e esse controle. E o uso lúdico, né? Eu não tenho com quem deixar meu filho. Mas às vezes tu tem e não sabe, né? Por exemplo, eu tenho uma vizinha que tem uma criança que ele podia estar brincando feliz da vida na casa dela enquanto eu vou no mercado, não tem essa possibilidade? Criar uma rede de apoio que possa te ajudar? Porque é desafiador em lugares que a criança não pode pegar. Você já foi em dia de shopping, Natal, que tem um monte de decoração assim, que é feito para criança e tem uma placa, não toque? Acho lindo. Acho maravilhoso para quem tem filho conseguir controlar o ímpeto da criança não tocar numa coisa que foi feita para ela. A gente não está precisando aprender sobre infância? Na decoração, na arquitetura, tudo. Tá, Elis. A Isis está com quantos anos? 3 anos e 1 mês e alguns dias. E o que mudou na tua vida depois da chegada dessa menina? Tudo. Ou desacelera, ou eles aceleram e passam por cima, né? Precisa desacelerar. E de tudo que você leu, se preparou, estudou e vem estudando, porque é um processo vivo, obviamente. Para sempre. Quais foram as respostas que você ainda não encontrou? A resposta que eu ainda não encontrei. Coisas do tipo assim, ó, desafio que a Isis está te impondo, né? Ou te impôs hoje, ou essa semana, ou mês passado, ou esse ano, que eu ainda não achei, né? Porque você falou aí uma série de demandas em que você já testou e deu certo e tá funcionando bem. Mas o que a Isis já te propôs, já te provocou, já demandou que você ainda não achou uma resposta adequada, que você se sinta confortável, inclusive, de aconselhar? Eu vou te dizer assim, ó, não é que eu não achei a resposta, porque a gente hoje tem acesso a muita resposta, né, Beta? Mas tem um outro ponto. A gente achar a resposta e achar a ferramenta não quer dizer que a gente consegue colocar em prática sempre. Então, nesse caso, por exemplo, eu tô o tempo todo me perdoando. Me perdoa, da próxima vez eu vou fazer diferente. Sim, porque eu erro todo dia. Todo dia alguma coisa eu erro. E tudo bem. O que não está tudo bem é não aprender com o erro. Ou não aprender que a gente pode mudar daqui para frente. Para trás, a gente só pode entender. A gente não pode mudar o de trás. Então, o que eu aprendo com ela é, sim, eu quero que ela também aprenda a não se martirizar quando erra, que tudo bem errar, que tudo bem. Por exemplo, eu estava num aeroporto com um monte de possibilidades, cansada, madrugada, e eu queria educar ela na frente da maquininha que cai coisa. Sim, eu fiz isso, deixei ela chorando um tempo lá para ver se... Porque eu já tinha dado outras coisas, mas, gente, eu estava num lugar que não tem nenhuma possibilidade de aquilo ter um retorno positivo. E eu estava fazendo aquilo com a intenção positiva. Então, a intenção não é o que vale. É o que você faz com aquilo ali, assim, sabe? E eu só caí na real depois de uma mentoria, porque assim, quando a gente estuda, a gente não tem não sei se tu tem mentor, Beta, mas aqui, né, a gente não tem o hábito de ter mentores sobre determinadas áreas. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Mas tem gente que sabe. Ou mais, pelo menos. Muito mais.
essas pessoas podem, sabe, escolhe aquela pessoa que faz sentido para ti. Então, por exemplo, a Beta é especialista em comunicação. Então, assim, eu quero aprender a me comunicar, eu quero passar a minha verdade, eu quero usar a rede social. Pô, vou contratar a mentoria da Beta, vamos supor, se a Beta tem. Que ela sabe. É isso, a gente tem que aprender a ser humilde e saber que tem pessoas que, poxa, já passaram, sabe, vão dar mastigadinho. E aí? E aí, quando você fez essa mentoria? Quando eu fiz essa mentoria, essa pergunta, né, para Isa Minatel, vou indicar também o YouTube dela, digita a tua dúvida, o nome da Isa Minatel, e tu vai ter um vídeo ou vários... Minatel? Isa, I-S-A, Minatel. Minatel, Isa Minatel. Eu já fiz todos os cursos dela, acompanho o trabalho dela desde que eu comecei. Quando eu perguntei, ela também não fala o que tu tem e o que tu não tem que fazer. Porque ela não fala tem as receita, Não né? tem receita, faz as perguntas e ela fez a pergunta. Será que ela não queria só ver o negócio cair? E era 2,50? E vocês estavam... Ela não falou isso, mas daí eu pensei, meu Deus, é verdade, é de madrugada, é num aeroporto, eu estava cansada, eu estava... E eu achei que eu já tinha dado um monte de coisa para ela, aquilo lá já era suficiente. Um monte de gente olhando ela chorar e eu ali acolhendo, né, fazendo todo aquele trabalho e tal. Mas não me coloquei na perspectiva dela de que ela também estava cansada, que ela estava no aeroporto, viajando. Gente, a gente levou 8 horas de viagem. Sabe? Porque eu queria o quê? Porque eu queria educar. Porque eu queria... Não, eu não vou dar de novo. Eu falei uma vez que eu não ia dar, então não vou dar. Não é que eu errei. É um caminho, mas talvez não naquele lugar. Não naquele momento. Porque ela foi companheira a viagem inteira. Mas eu queria não. Gente, 3 anos. E sempre pergunta, né? Qual é a idade? Porque colocar uma expectativa de 10 anos numa criança de 3 anos, tu consegue perceber que é inviável? O problema é que a gente, quando tem filho, a gente não sabe o que é compatível com 3, com 4 ou com 5, a gente não estuda. Exatamente isso. E a dica que eu deixo aqui para todo mundo que está me vendo, entra ali no meu Instagram, né? Liz Giacomelli. Liz com S, com Z? Com S, L-I-S. Já está aqui na tela. Isso. Para não ficar um bolo, sabe, Beta? Meu Deus, e agora? Não. Pega a fase que tá. Observa teu filho, qual a fase que ele tá? Ah, tá. Beleza. Digamos que ele tem 6 anos. Ah, então eu vou estudar assim, tipo 5 até 7. Vou saber qual é a necessidade dessa idade, vou saber o temperamento do meu filho. O que se espera, né? O que se espera, o que é normal mesmo, o que falam que é normal. Sabe? A gente faz chantagem com as crianças, depois elas retornam a chantagem pra gente. E a gente fala, meu Deus do céu, esse menino tá muito... mas é que pois é, né? Você também, se você fizer isso, eu te dou isso. Aí daqui a pouco ele tá fazendo, né? Ah, mãe, se tu me der aquilo, eu faço aquilo. 2 pesos, 2 medidas? Não. Vamos botar na coerência aí o que a gente está fazendo para saber o que a gente está recebendo. E outra coisa, Beta, sobre teus filhos, né? Que eu vejo muito, muito. Quando eu li esse livro, eu lembrei na hora de ti. Na hora. O nome do livro é O Poder do Apego. Tá? Da Julieta, eu não me lembro o sobrenome, Julieta. Mas vai no meu Instagram que tem indicação no destaque. Vai lá, vai falar. O Poder do Apego. Esse Julieta livro Franco fala de maneira científica, inclusive, provando o quão o apego, que não é o meloso, o apego é estar presente, acolher o que o filho está sentindo, abraçar, pele. É amor incondicional. Eu não te amo só porque tu faz um bom trabalho aqui na TV, Beta. Eu te amo quando tu erra, quando tu faz... chega a arrepiar. Quando tu pisa na bola. É isso. Os nossos filhos, eles só querem o nosso amor. Ponto. Eu tive umas conversas ao longo da vida com os filhos, pessoas ficam me olhando assim quando eu conto. Me acho meio ET, assim, mas meus filhos eram adolescentes, já os 2 mais velhos, tinham, sei lá, 16 e 12, em torno dessa idade. Meu Deus. E aí um dia a gente conversando sobre, tinha um menino de uma favela que foi preso, não sei o quê, e eu disse assim, ó, tá vendo?
olha só, esse menino, ele não teve pai, a mãe era prostituta, ele viveu cercado, a família era traficante. Então, o que se espera, infelizmente, de uma pessoa dessa é que ela vá para o mundo do crime, né? A exceção é que nos surpreende. Vocês não? Vocês têm pai e mãe presente, uma excelente educação, casa, boas referências, lá. Então, se ainda assim vocês escolherem ir para o mundo do crime, né, para fazer ou cometer algum crime, alguma coisa assim, eu quero que vocês saibam, já vou deixar aqui acordado com vocês, que eu sou a primeira a denunciar vocês para a delegacia. Eu levo vocês. Só que eu vou passar o resto da minha vida, todos os dias, se possível, indo lá visitar vocês na cadeia. Isso. Entendeu? Porque assim, ó, o meu amor não está condicionado a você ser bom ou ruim, acertar ou errar. Eu vou amar você porque você respira, porque você existe, porque você é de dentro de mim, porque você saiu do meu coração. Mas isso não vai me fazer ser conivente com comportamentos que não isso se ia ser incoerente, né, com os teus valores. Com os meus valores. E com então, os valores assim, que tu acredita. E aí deixei isso muito claro para eles, né? Eu disse assim, ó, vocês podem contar comigo para tudo, mas o que é certo e o que é errado. E não tem o meio termo, né? Ah, não, mas eu dirigi sem carteira, mas veja... Não, tá errado. Tem a ver com respeito. Tu já percebeu que a gente, quando desrespeita uma criança ou desrespeita alguém, qualquer que seja, né? Agora a sociedade botou nome para tudo, né? Sei lá, feminicídio, homofobia, bullying, tem um monte de nome para desrespeito, mas tu percebe que é tudo desrespeito? E é muito louco, assim, o meu de 16 anos agora, ele quer porque quer dirigir, né? Ele é apaixonado por carro e quer dirigir, ele disse, não pode, mas eu não concordo com essa lei. Concordo com ele. Porque eu me sinto apto a dirigir. Eu disse, ok, eu mas então vamos fazer ele. o seguinte, vamos assinar uma petição, vamos encontrar um deputado que aceite fazer um projeto de lei para mudar isso. Sim. Mas o fato é que a Sim, lei o existe fato é a lei. hoje, Isso. entendeu? E esta lei... Porque isso aqui é um Estado de Direito, a gente está vivendo uma democracia e tem regras, entendeu? A gente pode discordar das regras o tempo todo, meu filho. Você não precisa concordar com as regras, mas se elas existem, ou você transforma... E também paga o preço, né, de ir atrás para fazer a mudança da regra. Entendeu? Então vamos lá, então vamos tentar assim como a gente não concorda de que quem não tem condições nenhuma de ter filho, que tenha filho. Vai fazer como? Vai fazer como? Então assim, ó, vamos mudar a regra, vamos atrás, vamos conscientizar, vamos fazer a nossa parte, mas enquanto isso não muda, a gente segue a regra, né? Olha, as crianças, né, hoje que têm acesso aí a um mundo de informação, elas realmente podem mudar para melhor o mundo. Não, e é muito louco isso, porque é um exercício pra gente, né? Uhum. A gente tem que estar sempre se reinventando. De novo, meu filho, esse de 16 anos, mãe, não sei o quê, cadê o teu uniforme? Não, eu não preciso usar o uniforme. Eu disse, não, você precisa usar o uniforme sim. Não, eu não preciso usar o uniforme. Tá aqui, Estatuto da Criança e Adolescente, que ninguém pode proibir ninguém. Ele falou? Ninguém pode proibir ninguém de entrar na escola, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse assim, achei ótimo isso, meu filho, você achou o embasamento legal, né, jurídico, eu acho muito legal, mas quando eu matriculei você naquela escola, eu assinei um contrato com a escola, me comprometendo que você ia de uniforme. Então, ou eu vou lá e rediscuto esse acordo que eu fiz com a escola, né, ou você vai de uniforme. Entendeu? Não, sim. Sempre existe aquela questão de uma regra valer mais do que a outra, assim, né? Foi o meu compromisso. Mas se a gente pensar na capacidade de argumentação das crianças, elas são demais. Uma loucura. Mas elas são demais. E tu sabia que já tem escola? Que dá vez e voz para a opinião das crianças e dos adolescentes através de políticas internas que abrem, sabe? Eu vi uma live de uma escola lá em Campinas, o nome é Leader School, que fala, eles têm um papel que eles podem escrever. Eu sugiro, eu critico, eu critico e eu elogio. São 3 papéis. Então, assim, pode se identificar, pode não se identificar, mas aquilo sempre vai em assembleia. Ou com a direção, ou com o professor. Caminhos, né, Elis? São caminhos. Elis, o papo tá bom demais, nós já estamos estourando aqui, vamos madrugada dentro, se deixasse nós, a gente fazia. Promete voltar? Só se tu chamar. Eu tenho certeza que o povo adorou o papo. Eu amei o papo. Eu acho que vai surgir um monte de Inclusive, gente Beta, que não sabe eu tenho audiobooks, né, no YouTube. Show de bola. Então, assim, eu não sei por onde começar. Tá, você dirige? Então, coloca todo dia um pouquinho o audiobook na playlist do YouTube. Com certeza. Assim que eu aprendo.
@LigiaComelli, tá? Esse é o nome da fera. E esses papos são sempre bons demais, porque ser mãe e ser pai não é fácil, não né? é. Mas eu digo que no mundo de hoje ser filho tá até mais difícil. Pode crer. Linda, beijo, obrigada, obrigada. Tá? Falei então com Elisângela Giacomelli, ela que é LigiaComelli, @LigiaComelli, entra lá no Instagram, segue, participa, reflete e vamos ser gente melhor, vamos? Pai e mãe tem tudo a ver com o futuro da humanidade, é a gente que está criando aí os futuros cidadãos do bem ou do mal, né? Vai depender de nós. Beijo, gente, tchau, até a próxima.